aí, gamers? Red Fofocas no ar. Hoje tem fofoca quente do cenário Cyberpunk. Isso mesmo, fiquem ligados, tem mais vindo aí. Então, começando agora nosso podcast Redcore RPG. Red.fofocas no ar com Kit Sky. Logando, Glitch Kitty Online. Orelhas de gato, meu cabelo explode em LED ads, yeah. Dominando a rede, sou a nova sensação. Olá a todos e boas-vindas a mais um mergulho profundo nos nossos arquivos. Hoje a gente tem uma análise bem especial pela frente. Ah, com certeza. É um daqueles temas que grudam na cabeça da gente. Muito. A gente vai explorar um compilado de documentos de um ecossistema onde tecnologia, religião e rebelião colidem de um jeito assim implacável. Sim, estamos falando da franquia Redcore. Exato. E para quem já acompanha RPGs de mesa ou cenário cyberpunk, logo na primeira página dos textos fica bem claro que isso vai muito além de só sentar e rolar dados. O material define a própria premissa do jogo não como uma aventura padrão, mas como uma bioteologia digital. Uma bioteologia digital. É um termo forte, né? Muito. E é uma definição super precisa para o que eles entregam. Os arquivos usam toda essa roupagem de ficção científica e horror tecnológico para construir um debate pesado. Um debate sobre o livre-arbítrio, Nira. Exatamente. Livre-arbítrio e o peso do sofrimento na hora de formar quem a gente é, a nossa identidade. Vamos desempacotar isso então, porque a quantidade de fontes que a gente analisou hoje impressiona bastante pela ambição. Nossa, sim. É muita coisa. A gente tem dossiês confidenciais de personagens, manuais de sobrevivência urbana que honestamente parecem guias de guerrilha. Sim, super detalhados. Tem também manifestos complexos sobre economia criativa e até projetos de arquitetura de software para o aplicativo deles, o Companion App. É um ecossistema gigante. Então, o nosso objetivo hoje é explorar a fundo essa lore de Redcore, entender como sobreviver nessa cidade dos fragmentos, que é brutal. E a gente vai desvendar a tríade mecânica que define a alma dos personagens lá dentro, que é o NIP, a humanidade e o HGS. Sim, essas mecânicas são o coração do sistema. E, por fim, a gente quer entender como esse aplicativo Companion transforma quem está jogando nos verdadeiros agentes 12. Isso mesmo. Para começar essa avaliação toda, acho que o primeiro passo lógico é a gente dar um contexto sobre a guerra ideológica que sustenta esse cenário, né? Com certeza. O campo de batalha de Redcore é todo definido por duas forças. Duas forças que são totalmente opostas e que lutam para ter o monopólio da realidade. De um lado, a gente tem a corporação. Isso, a Redcore corporativa. E tem a mega estrutura política que protege ela, que os documentos chamam de o eixo. O eixo. E o que chama atenção aqui é que não é só um monopólio financeiro comum de histórias cyberpunk, sabe? Não, de forma alguma. A corporação atua baseada numa teologia bem estrita de controle absoluto. Eles têm uma crença dogmática e inegociável mesmo de que o controle é a única forma verdadeira de amor. É assustador quando a gente lê, porque essa visão deles inverte toda a lógica tradicional de opressão que a gente costuma ver na ficção. Verdade. Pelo que consta nos arquivos, existia antes uma utopia governamental chamada Aliança Dourada. Sim, e quando essa aliança colapsou, a ditadura tecnocrata assumiu tudo. Sob o comando daquele CEO, o Vic Slang. O próprio. E fica bem evidente nos dossiês que a administração do Slange trata a realidade e a sociedade como se fossem uma planilha gigantesca. Uma planilha de otimização. Isso. Para eles, a emoção humana, a entropia, as escolhas diferentes, tudo isso é lido pelos sensores do eixo como falha de sistema. São imperfeições intoleráveis, que, na visão deles, sempre vão gerar sofrimento. Exato. Então a missão final do eixo é simplesmente erradicar todas essas variáveis imprevisíveis. Eles querem uma ordem matemática e totalmente estéril. Eles oferecem segurança absoluta, mas o preço é meio que uma lobotomia funcional, dos sentimentos da espécie inteira, né? Uma lobotomia perfeita. Todo mundo vira uma engrenagem perfeitamente mapeada. Mas a parte realmente interessante é que contra essa asepsia toda, a resistência surge armada exatamente com o que a corporação quer destruir. A anomalia, o famoso glitch. O glitch. Os relatórios de inteligência sobre a resistência focam muito na disseminação dessa anomalia
E ela atua em duas frentes bem brutais. Sim. Primeiro, os textos detalham um código PUSSY, que o eixo classifica como um vírus patogênico super perigoso. mas que os rebeldes veneram, né? Eles veem como um motor biológico da evolução. É uma programação autônoma, totalmente baseada na emoção visceral e no prazer. E a partir desse vírus se espalhando, a entropia escalou tanto que manifestou o que eles chamam de protocolo Dick. A deusa. Isso. A deusa da lógica do delírio, que é cultuada por quem vive à margem. E é fascinante porque, enquanto o código do vírus age de forma bem impulsiva, a deusa funciona quase como um sistema imunológico para o caos. Ela estrutura a desordem sem tirar aquela imprevisibilidade que o eixo tanto odeia. E quem comanda essa força na prática? Porque os arquivos falam de um núcleo mitológico. Sim, tem um trisal lendário liderando a resistência. Primeiro, o Sky. O hacker profeta. Isso, o cara que o eixo rotula publicamente como o homem que quebrou o mundo. Ele injetou esse algoritmo do prazer direto na matriz do eixo. Aí tem a Ana Gonçalves também. A arquiteta da dúvida. Ela é a mente estratégica por trás das sabotagens. E por fim, a Aiko Nahahara. Ela era uma inspetora do próprio sistema corporativo, não era? Era sim, mas ela abandonou o posto quando descobriu que tinha capacidade fisiológica de sentir. Ela sentiu algo e desertou. O que eu acho mais intrigante nesses arquitetos do caos é a filosofia deles. Eles não estão lutando para construir um governo melhor ou uma sociedade boazinha. Não, de jeito nenhum. A filosofia do cenário diz que a luta deles é simplesmente recusar a correção. Recusar a correção. Eles só querem o direito de ser um erro na planilha do eixo. Exato. Usar essa falha de propósito para causar curtos-circuitos e forçar o sistema a lidar com a vida real, que é aleatória. É o caos libertador. E um conflito desse tamanho exige um cenário que reflita essa bagunça toda de frente. É aí que entra a Cidade dos Fragmentos. Nossa, a descrição dessa cidade nos manuais de sobrevivência é sensacional. Não é um mapa estático, né? Longe disso. É um organismo urbano mutante. A cidade foi construída em cima de realidades que colapsaram. As ruas misturam versões de épocas diferentes no mesmo quarteirão. Sim, a própria geografia se adapta à guerra. Eles dividem a cidade em zonas de sobrevivência. A mais tensa é a Zona Vermelha. O coração corporativo. Lá o ar é mantido gelado artificialmente, tem patrulha o tempo todo e aquelas luzes de neon cortando tudo. A vigilância é microscópica. Privacidade não existe na Zona Vermelha. Nenhuma. E para fugir disso, os desertores vão para a Zona Cinza. Que é um purgatório geográfico. Território neutro. Exato. Uma terra de ninguém onde o radar do eixo falha. Lá você encontra lugares como o Mercado Negro de Cromo. Fica naqueles complexos industriais abandonados, túneis de trem. Isso. É onde opera o famoso cirurgião cibernético, o Dr. Dunloop. Esse detalhe do Dr. Dunloop é bizarro. Ele aceita memórias afetivas reais como pagamento para instalar partes cibernéticas pesadas. Super pesado. E na Zona Cinza tem também o Beco dos Artistas, onde os poetas cibernéticos ficam distribuindo versos enquanto estão sob o efeito da infecção do vírus. E se a gente descer mais ainda, tem o submundo. O intestino da cidade. Luz do sol não passa perto de lá. É cheio de abrigos nucleares quebrados e o vírus reina supremo por ali. O eixo não consegue nem entrar. Mas a parte mecânica mais maluca dessa cidade toda não é nem a divisão de bairros. É a inconsistência visual canônica. Ah, sim. Isso muda tudo num jogo. Como o glitch é uma força viva, ele altera a realidade em tempo real. A regra de ouro no manual é quem controla o glitch edita a realidade. Isso, na prática, no meio de uma cena de ação, é um absurdo de legal. Imagina um tiroteio na Zona Cinza. Você se esconde atrás de um pilar de concreto gigante. Cobertura perfeita. Seria. Mas o glitch pode interferir e bem na hora que o tiro vai pegar, o pilar vira um holograma feito de estática e não te protege de nada. E a própria aparência dos personagens muda também porque o código contamina a percepção de quem está olhando. Sim, o cenário mente o tempo todo. Um tiro que erra um alvo parado não é porque o atirador é ruim.
O alvo simplesmente editou o código da realidade para estar uns centímetros para o lado naquela fração de segundo. E aí que a gente entra nas regras de verdade. Então, o que tudo isso significa para o sistema de jogo em si? Significa que o sistema não liga muito para aqueles cálculos chatos de força ou destreza. A mecânica foca na cicatriz da pessoa. A tríade da alma. O NIP, a humanidade e o HGS. Vamos começar pelo HGS, que significa habilidades glitchadas pelo SKI. É uma metalinguagem genial. Em vez de ganhar a experiência normal, o jogo recompensa a ruína do seu passado, certo? Exato. Quem está narrando avalia o quão trágica foi a sua história. E com base nessa dor, você pode receber até 69 pontos extras logo no começo. 69 pontos para gastar em habilidades absurdas. Porque a filosofia do SKI dita que a dor ensina mais rápido que o treinamento corporativo. Mas tem uma armadilha mecânica aí. Sempre tem. A cada 10 pontos desses gastos, a pessoa é obrigada a adquirir um glitch pessoal. Um defeito irreversível? Sim, um trauma pesado, uma paranoia ou um vício no estimulante de combate. O personagem fica muito forte, mas extremamente instável. E essa instabilidade mexe direto com os outros dois medidores, a humanidade e o NIP. A humanidade começa no 10. Ela é o que te mantém são e conectado com o mundo natural. E ela só cai. Só cai. Cada vez que a pessoa instala um implante, o famoso cromo, ou comete atos cruéis para sobreviver, a humanidade desce. E se chegar a 0? Se bater 0, é o fim. A pessoa entra no estado de cyberpsicose. A mente desliga da empatia, o personagem vira um NPC controlado pelo sistema e você perde ele. Uma perda total. Mas, por outro lado, tem o NIP, o nível de infecção PUSSI, que funciona diferente. Ele começa no 0, né? Começa zerado. E vai subindo toda vez que a pessoa cede aos impulsos, consome aqueles narcóticos sintéticos ou falha nos testes para resistir às ilusões da cidade. E qual o efeito do NIP alto? Porque, pelo que li, parece vantajoso em certo ponto. Dá um poder narrativo imenso. O NIP alto destrava a reescrita narrativa. Você começa a curvar a realidade a seu favor nas rolagens de conflito. Mas isso levanta uma questão importante. Porque atrair tanta atenção assim não sai barato. Nada barato. Emitir toda essa entropia atrai os olhos da deusa Dik. E ela intervém no jogo? De forma agressiva, um acerto crítico com o NIP no máximo pode fazer a deusa possuir o personagem temporariamente para causar um desastre enorme. E numa falha crítica, a deusa assume e faz o que quer para maximizar o caos, drenando ainda mais a humanidade. É um equilíbrio muito frágil caminhar por essas regras. A sensação é de que cair na cyberpsicose é só uma questão de tempo. Mas os manuais deixam uma brecha. A única salvação que eles chamam de Protocolo Esperança. O Protocolo Esperança. Essa é a anomalia milagrosa do jogo. Como funciona mecanicamente? Basicamente, se a mente da pessoa está caindo no esquecimento total, que eles chamam de o vazio ou void, o único jeito de voltar é com a ajuda presencial sancionada pelo próprio SKI. Um resgate narrativo? Sim, mas o toque da SKI puxa a mente de volta, dividindo a dor do resgate. Quem ajuda no resgate sofre perdas narrativas para dividir o peso com quem estava caindo no abismo. Tudo tem um preço muito narrativo. E sabe o que eu acho fascinante? É como o universo do jogo quebra a quarta parede e traz isso para o mundo real. Ah, a figura do Agente 12? Sim. A lore diz que quem está ali com os dados nas mãos jogando, na verdade é o Agente 12. A pessoa jogando é o catalisador do caos no mundo real. Exato. O nosso estresse coletivo na mesa alimenta o sistema deles para resistir ao eixo. E o vetor para isso acontecer fisicamente é o aplicativo deles, o Companion App. Os documentos de arquitetura de software desse app são de um nível profissional bizarro para um jogo. Falam de Flutter, Firebase... Sim, o app foi desenhado em Flutter para rodar suave em qualquer aparelho, integrado com Firebase e Supabase. É um mestre de bolso, na prática. Totalmente, porque não é só uma ficha digital estática. Como tem Firebase, a nuvem atualiza tudo sob demanda. Se o seu NIP dispara por causa de um erro, a rede inteira da mesa recebe a notificação na hora. Quem está narrando acompanha o pânico de todo mundo em tempo real sem precisar pausar a atenção.
E tem o modo offline, que os manuais tratam como crucial. Porque falta de internet não pode parar a invasão à zona vermelha. Exatamente. Se o sinal cai, o app salva tudo num cache isolado. Ele tem até leitura de código QR direto do livro físico para importar dados. Quando a internet volta, ele sincroniza com o servidor na mesma ordem cronológica. Essa engenharia toda é bem impressionante. Mas tem um ponto na documentação, no manifesto de economia deles, que chama muito atenção e é um pouco mais delicado. O protocolo de riqueza. Isso. A economia criativa da comunidade. O eixo pode ser a mega corporação dentro do jogo, mas fora do jogo, os criadores defendem uma independência bem radical contra as grandes empresas de entretenimento. A ideia de que o dinheiro financia a revolução. Eles incentivam que os próprios jogadores vendam campanhas criadas por eles, sabe? E entra a questão da inteligência artificial. E aqui a gente não está defendendo nenhum lado, só pontuando o que está escrito no manifesto deles, certo? Claro. Sabemos que o uso de IA para gerar arte gera muito debate na vida real. Tem quem critique fortemente o impacto nos artistas, mas os textos de Redcore encaram isso de outra forma. Para eles, na filosofia do jogo, a IA não é vista como uma ameaça. Nos documentos, eles consideram a inteligência artificial como uma ferramenta cyberpunk essencial para democratizar a criação de material. Eles chamam de prompt packs. Isso, pacotes textuais otimizados que a galera pode comprar para gerar avatares personalizados e imagens da cidade. O manifesto diz que isso quebra as barreiras de orçamento e deixa qualquer pessoa independente competir com um grande estúdio. E a grana continua girando na mão dos jogadores, financiando os servidores. Eles criaram até o que chamam de bunker, que é basicamente um modelo de assinaturas estilo Patreon para pagar a hospedagem dessas redes de IA e do Companion App. O capital gerado mantém a resistência ligada. Sintetizando toda essa nossa conversa, acho que dá para ver claramente que Redcore é muito mais que só rolar dados numa mesa. Com certeza. É um espelho muito afiado apontado para a nossa sociedade de hoje. A luta da resistência contra o eixo é quase uma metáfora para esse embate moderno que a gente vive. O excesso de algoritmos de controle, o rastreamento do que a gente faz na internet. Versus a liberdade emocional do ser humano, que é caótica e imperfeita por natureza. O erro não é uma falha de sistema. Na visão deles, errar é a única prova de que tem vida ali. E isso me leva ao pensamento final que os arquivos deixam pra gente. Uma tese que eles chamam de gnose digital. Gnose digital. Conta mais. Basicamente, aos olhos do universo de Redcore, a distopia não é o futuro. As redes sociais e as megacorporações do nosso mundo real hoje já são a aliança dourada. Controlando comportamentos. Antecipando nossos desejos com precisão matemática. E a provocação final que o material deixa para quem escuta é muito clara. Se a perfeição dos algoritmos ao nosso redor já está roteirizando nossa rotina, qual é o glitch pessoal que você precisa manifestar para provar que ainda tem o controle da sua própria narrativa? Uau! É uma baita provocação. Cultivar o próprio erro para provar que ainda somos humanos. Exatamente. Uma provocação excelente para a gente refletir até o nosso próximo encontro. Agradeço demais por nos ajudarem a destrinchar todo esse sistema complexo hoje. Continuem acompanhando nossos repasses e até a próxima sessão.